Nessa manhã eu quero começar falando para você algo que eu creio que é inusitado quando pensamos em um pastor. Eu quero te dizer por que, provavelmente, eu não vou ler minha Bíblia inteira esse ano. Não porque eu acho que é errado ler a Bíblia inteira esse ano, ou porque eu creio que você não deva ler a sua Bíblia, muito pelo contrário. Ao longo dos meus anos de pastorado, eu tenho, pela bondade de Deus, lido a Bíblia incansavelmente, mas esse ano, eu acho que eu não vou conseguir ler a Bíblia inteira. Eu vou te dizer por quê. Eu estou completamente envolvido de amor por um livro da Bíblia, que é o Evangelho de Marcos. Então eu leio outros e volto para Marcos, lentamente com Marcos, aprendendo desse Evangelho, sem aquela correria de simplesmente quem deseja atingir uma meta no final do ano e diz assim: eu li a Bíblia inteira até o Apocalipse, mas já não lembro o que era Levítico. É um time de futebol? Não, calmamente. Quando eu e a Julie começamos a namorar, eu tinha um Fusca. Ela se apaixonou pelo Fusca. Eu até fiquei desconfiado se tinha algum outro interesse ali. Aquele Fusca marrom, era um bichão que comia o para-choque, para-lama. Eu terminava de dirigir um culto lá no Boa Vista, e a Julie saía da escola onde ela dava aula. Era na Wizard ali? Como é que era o nome? É Yasgio. É que eles estão patrocinando o culto hoje, hein? Cobra eles lá. Mas gente, eu vinha com aquele Fusca na maior velocidade que ele podia, 85 km por hora, voando, para poder encontrar a Julie. Quando chegava na casa dela aqui, tinha um horário, até tal hora você pode ficar, mas a gente sempre dava um jeitinho de querer espremer 1 minuto a mais para ficar, não é? Fica na sala, depois da sala vai no alpendre vai pro portão, aí o reverendo pisca a luz, e a luz começa a piscar mais rápido, você sabe que está na hora de ir. Porque quando você está envolvido de amor por alguém, ou por algo, ou por alguma coisa, você sempre está voltando lá, não é? Você quer passar mais tempo ali, você quer aproveitar cada minuto. É assim que eu estou em relação ao Evangelho segundo Marcos. Agora, você sabe, Marcos, na verdade, ele não é um discípulo direto de Jesus. Ele foi um companheiro do apóstolo Pedro. Na carta de Pedro, Pedro diz assim que ele é um filho na fé. E ao que tudo indica, é que Marcos andava ali com Pedro esse tempo todo, ouvindo os sermões de Pedro. Há um estudioso chamado Paulson, um britânico, que ele diz que esse evangelho de Marcos foi escrito para ser lido em voz alta, porque ele é um conjunto de pregações, das lembranças de Pedro que andou com Jesus. É um evangelho tão dinâmico que a palavra imediatamente aparece pelo menos 12 vezes nesse evangelho. Jesus imediatamente foi, Jesus imediatamente veio, Jesus imediatamente fez, imediatamente. É muito dinâmico. Para você ter uma ideia de quão dinâmico é esse evangelho, que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós temos a introdução de Marcos, e a introdução é a seguinte: Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso, um versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós sabemos que ele escreveu para os romanos, porque ele traduziu expressões hebraicas e aramaicas para o latim. Ele explica a estrutura geográfica, e em um versículo ele nos dá essa profundidade imensa de sabedoria. Quer ver só? Princípio. A primeira coisa que vem à nossa mente quando pensamos em princípio é o livro de Gênesis. Gênesis é um livro que descreve Deus
entrando no tempo e na história e criando todas as coisas. Deus como a primeira causa adequada da existência de tudo que é material e de todos os seres vivos. No princípio, nos lembra do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Princípio. O que Marcos está dizendo houve um dia em que Deus entrou no tempo e na história, e andou entre nós, como quem tem rosto humano, no princípio do Evangelho. Agora, a palavra Evangelho virou um termo religioso, não é? Você é evangélico, você gosta do Evangelho, já leu o Evangelho, virou um termo religioso. Mas historicamente e etimologicamente não era assim. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa uma ótima, uma excelente notícia. Você está aqui nessa manhã, você passa lutas na vida como eu passo. Algumas vezes nós vamos ao médico e o diagnóstico que ele nos dá, ou de um familiar nosso, não é o que nós esperávamos, e aquilo nos dói profundamente. Algumas vezes a economia não aponta na direção que nós queríamos. Nós lemos o jornal e só notícia ruim. As coisas parece que nos bombardeiam continuamente com coisas negativas e ruins, ou não é verdade? E talvez seja assim que você esteja vivendo. E nós ansiamos tanto por uma boa notícia. Tem gente que desenvolve até uma síndrome de ansiedade quando toca o telefone, porque ele só recebe má notícia. Ele tem medo quando o telefone toca. É o cobrador, é o gerente do banco, é aquele parente que me criou problema, é aquela pessoa que está me ameaçando, é o médico com uma notícia ruim. É ou não é? Nós carecemos de uma boa notícia. E Marcos diz assim: esse aqui é o princípio do Evangelho, da boa notícia. Você está aqui nessa manhã, ou assistindo pelo vídeo. Se você precisa de uma boa notícia, ele está aqui. E essa boa notícia, meus queridos, não é um conceito teológico, filosófico, não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma igreja. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia é uma pessoa, viva, uma pessoa que ama e que se interessa por nós. Ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, tradução de Yeshua no hebraico significa Deus salva. Eu não consigo me salvar das minhas misérias, das minhas dores, das minhas angústias, mas Deus salva, o Senhor salva. O que quer que você esteja vivendo na sua vida, sejam os seus pecados, as suas dores, as suas angústias, as suas lástimas, o Senhor é quem te salva. O Senhor salva, Jesus, o Cristo, quer dizer, Ele é o Messias. Todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, elas têm o seu cumprimento pleno e absoluto em uma pessoa, Jesus, o Cristo. E aí, João Marcos acrescenta algo que os judeus não esperavam: o Filho de Deus. Sabe que os judeus não esperavam que o Cristo seria Filho de Deus? E ali está Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E a partir dali, como quem abre uma boneca russa e que vai tirando uma de dentro da outra, ele começa a desembalar a pessoa de Jesus, mais ou menos assim: como é que seria se Deus andasse entre nós? E ele começa a nos mostrar como é. Primeira coisa que ele nos mostra, que no batismo de Jesus, batismo esse que ele não precisaria se submeter, mas ele faz para mostrar que ele nos ama, que ele está ligado à humanidade pecadora. Ali, quando ele é batizado, os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele, e uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem muito me alegro. E imediatamente ele sai do batismo e vai para o deserto, para um lugar ermo. Para quê? Guiado pelo Espírito Santo para um primeiro round com Satanás. Lembram disso?
E nessa primeira batalha, nesse primeiro round com Satanás, Jesus sai vitorioso, porque quando Deus visita a história, Deus sempre é vitorioso. Mas não para por ali. Ele cura os leprosos, ele dá vista aos cegos, ele cura os doentes, ele levanta os paralíticos, ele alimenta multidões famintas com um punhado de pão e peixe. É Deus caminhando entre a humanidade. E um dia, ele chama os seus discípulos para um monte, conhecido como Monte da Transfiguração. Não é exatamente a Becar, mas lá no alto daquela montanha, a Bíblia nos diz que Jesus se transfigura e brilha, como se milhões de sóis estivessem fluindo através da sua pele, da sua roupa. Os discípulos ficam encantados com tudo aquilo, e a partir daquele momento, Jesus passa a compartilhar com seus discípulos que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, mas os discípulos não o entendiam. Por 3 vezes, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, Jesus diz aos seus discípulos que ele vai morrer por eles, por amor, o justo pelo injusto. Mas eles não entendem esse amor tão profundo, esse amor tão extravagante. Mas me parece que uma mulher entendeu, pelo menos a impressão que eu tenho, que uma mestra do bem no Novo Testamento entendeu o que Jesus faria. E diante daquele amor tão profundo, tão extravagante de Jesus, ela não poderia responder de outra maneira a não ser responder com amor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e como o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora veja o 10, por favor. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Aqui. Nesse capítulo 14 nós temos 3 histórias. 3 histórias que se contrastam. Você percebeu isso? Na primeira parte do texto, nós vemos os religiosos. Há um pequeno problema de cronologia quando você compara Marcos 14 com João capítulo 12. João diz que estavam a 6 dias da Páscoa, Marcos diz que estavam a 2 dias. A razão é porque Marcos está fazendo um flashback. Ele está contando a história num outro momento. Faz sentido? É como eu posso dizer que eu estou aqui, faltam 2 dias para terça-feira, desde que cheguei ao Brasil, mas eu estou fazendo um flashback que faz 1 semana que eu estou aqui. Faz sentido? É um flashback, quando você conta algo que aconteceu anteriormente. É isso que ele está fazendo. Ele diz algo que é inusitado num primeiro momento, pelo menos a impressão que nos dá, que os líderes religiosos, escribas e principais sacerdotes, você sabe que na história de Israel tinha um sumo sacerdote, mas nesse momento tem 2,
porque os romanos transformaram a função sacerdotal num posto que se comprava, e as famílias abastadas dos saduceus compraram essa posição. Então, nesse momento da história, tem dois principais sacerdotes, e juntamente com esses religiosos, o que eles desejam fazer? Os religiosos desejam matar Jesus. Pensa nisso. O Cristo, o Filho de Deus, está entre eles. Eles querem matar Jesus. Não é a primeira vez, não. Se você olhar no Evangelho, por 3 vezes eles planejam matar Jesus. Capítulo 3 de Marcos, capítulo 8 e nesse texto que acabamos de ler. Por quê? Note que o que eles estão querendo fazer é de uma extravagância tamanha, e eles sabem disso. É extravagante matar quem seria no mínimo um bom homem, mas eles querem matá-lo. Eles não querem fazer na Páscoa e pães asmos, a festa dos pães sem fermentos, história dos judeus quando saíram do Egito. Eles fugiram rapidamente, por isso não dava para esperar a massa levedar, daí essa tradição. Nos dias de Jesus, a festa dos pães sem fermentos estava unida com a Páscoa, aquela do Cordeiro, que marca tudo. Eles falaram, não vamos fazer na Páscoa, porque a história nos diz, Flávio Joséfos, que durante a Páscoa a população de Israel aumentava 3 vezes mais. Eles põem mais soldados ali, eles temiam que pudesse acontecer alguma rebelião. Mas o fato é, esses líderes religiosos querem matar Jesus. Sabe por quê? Porque eles amam a sua religião. Eles não amam Deus, eles amam a sua religião. E quando nós amamos alguém ou alguma coisa, nós fazemos coisas extravagantes por aquilo que nós amamos. E eles amam tanto a sua religião que Jesus parece ser um impedimento ao seu sistema religioso, e de fato era. Então eles disseram, vamos matar Jesus. Você deve ter ouvido a terrível história, saiu no noticiário recentemente, numa cidade próxima à nossa aqui, de um pastor, entre aspas, que teve uma relação adulterina com a nora. Lembram disso? A moça engravidou. Ele mandou matar a moça. Quando questionaram por que ele praticou tamanha atrocidade, ele disse que foi para proteger o ministério. Esse homem talvez ame religião, esse homem talvez ame o seu sistema, mas esse homem não ama Deus. Veja o perigo, onde nós colocamos o nosso coração, e aquilo ou aquele, ou quem nós amamos, invariavelmente nos levará a ações extravagantes. Não é assim quando um jovem ama droga? Ameaça pai, mãe. Na outra ponta da história, nós temos Judas. Então, os primeiros amam a religião, amam tanto que querem matar Jesus. E Judas andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, mas ele está disposto a trocar Jesus, a estabelecer um valor monetário por Jesus e vender Jesus. Para Judas se ama, Judas ama apenas a ele próprio, a mais ninguém, e ele está disposto a trocar Jesus, a vender Jesus como quem vende um escravo, porque o escravo era considerado uma mera propriedade. Agora que ele acha que Jesus não vai dar o que ele quer, o que ele deseja, não vai fazer as coisas da maneira dele, então ele está disposto a vender Jesus. Jesus para ele é como se fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega e quando ele aparece você faz um pedido, e o gênio diz para você, sim meu amo, sim meu Senhor. Judas achava que ele era o Senhor e Jesus era o servo. Mas eu me pergunto, meus queridos, se algumas vezes nós não somos assim. Nós oramos por algo, e se Jesus não dá do jeito que nós queremos, nós estamos dispostos a trocá-lo por qualquer outra coisa. Nós desenvolvemos uma mágoa contra Jesus, porque Ele não fez como nós queríamos, porque Ele não curou alguém que nós desejávamos, ou não restaurou um relacionamento como nós queríamos, e na prática, nós vendemos Jesus, nós trocamos Jesus. Como eu disse a vocês,
Os discípulos não entendiam que Jesus ia morrer, mas a Bíblia nos diz aqui em Marcos, a história dessa mulher é uma história anônima, nós não sabemos quem ela é em Marcos, mas do outro evangelho de João nós sabemos que é Maria. Maria costumava sentar-se aos pés de Jesus para aprender dele. E eu tenho a impressão que Maria entendeu, talvez não tudo, mas ela entendeu que Jesus morreria por amor, em favor dela, em favor dos pecadores. E quando Jesus está visitando essa casa de Simão, o leproso, que era uma prática comum na época da Páscoa, que as pessoas fossem e ficassem hospedadas nas vizinhanças de Jerusalém, ele foi em Betânia, na casa desse homem, ele está tomando uma refeição ali, e você se lembra como é que eles comiam, não é? Não é como a nossa mesa, estilo europeu, eles deitavam mais ou menos assim. Depois se eu não conseguir levantar, alguém vai me ajudar, tá? A mesa ficava aqui e eles ficavam assim, deitados, comendo, e os pés para trás. Por isso que há um texto que diz que João, reclinando no peito de Jesus, fez uma pergunta, porque está todo mundo aqui, então para perguntar para o de trás. Então eles estão comendo, e Maria vem por trás, contrariando todos os costumes da época, porque o amor é extravagante. Você pode repetir isso comigo, por favor? O amor? O amor é extravagante. Para os religiosos, o amor era tão extravagante que eles estão dispostos a matar Jesus. Maria é tão extravagante no seu amor que não importa agora o código social. Ela vem por trás de Jesus com um vaso. Eu consigo, gente, obrigado. Um vaso de alabastro. Então quer dizer, um vaso feito de, como se fosse um mármore, para facilitar. Com um conteúdo muito precioso, nos diz o texto, nardo puro, duas palavras em grego para mostrar o seguinte, traduzidas do grego, para mostrar que não era algo diluído, é puro, precioso. O conteúdo daquele frasco talvez existisse apenas nas montanhas do Himalaia, na Índia, era algo preciosíssimo. Há quem diga que talvez aquilo fosse o dote de casamento que alguém deu a ela. Então tem um significado ainda emocional. O preço daquilo, nos diz o texto, era o equivalente a mais de um ano de um trabalhador. Imagina, um ano inteiro, nem as Casas Bahia conseguiria financiar um negócio desse. É caríssimo. E ela vem, e ela quebra o vaso. Provavelmente ela quebrou o lacre, a parte de cima, mas uma vez que você quebrou, não serve mais, tem que usar todo o conteúdo. E ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Interessante que João, ao contar o mesmo episódio, diz que o perfume foi colocado nos pés de Jesus. Como conciliamos isso? Bem, não é tão difícil. Ela tinha 400 gramas desse óleo, dessa substância, 400 gramas. Se você de manhã vai pôr um perfume legal, aquele que você comprou lá do Avon, tal, chegou em casa, você põe, aí a mulher fala, você pôs demais. Falando de só 2 borrifadas, né? É o homem colônia, onde ele passa. Agora veja só, essa mulher derramou 400 gramas de perfume, e perfume puro, desse material. Isso escorreu dos cabelos de Jesus, do corpo de Jesus. Por isso ele diz assim: ela está ungindo o meu corpo, e foi até os pés de Jesus. Você imagina o perfume que estava naquele ambiente? E quando ela faz esse gesto de amor tão grande, porque o amor nos leva a atos extravagantes, ela fez um negócio tão extravagante que a gente imagina que a audiência que está ali, gente boa, promovendo um jantar com Jesus, iria aplaudi-la. Foi o que aconteceu? Não, o texto diz que eles murmuravam contra ela, criticavam ela. Murmuravam aí na língua grega, o tempo verbal significa que eles murmuraram e continuaram murmurando, repetindo a mesma coisa. Poxa, mas que idiotice, a gente podia ter vendido isso para dar para o pobre, que não era verdade, que João nos disse que o Judas queria vender para pôr na bolsa e criticando, e aí Jesus disse assim: parem, porque vocês estão molestando essa mulher. Parem no grego também é um tempo verbal que é pare imediatamente. Ela fez o que pôde.
Note, o amor é extravagante, mas o amor sempre tem o seu limite, o que a gente pode. Não é mais do que a gente pode que o amor expressa. Eu podia vir a 80 km por hora para ver minha amada. Era assim que eu vinha. Se o outro tem a Mercedes, ele vinha a 200, mas aí a polícia pega ele, né? A gente faz o que pode. A gente ama extravagante, mas o limite disso é até onde a gente pode. E ela fez o que ela podia. Ela entendeu, penso eu, o que Jesus fez. Jesus falou assim: ela está antecipadamente ungindo meu corpo para a minha morte, e o que ela fez vai ser contado de geração em geração, onde for pregado o Evangelho. Aqui estamos nós, 2000 anos depois, contando a história de Maria, que quebrou o vaso e derramou o perfume sobre Jesus, e honrou o seu Salvador, porque o amor é extravagante. Essa mestra do bem nos ensina isso. O amor é extravagante. O problema dos nossos relacionamentos de pai e filhos, marido e esposa, de irmãos, é que o nosso amor é tacanho, é mesquinho, é fresco, é limitado, é desinteressado. O amor é extravagante. O amor quebra o vaso, o amor derrama o conteúdo, todo o conteúdo que você pode, é o que tem ali na sua mão, é isso que eu tenho. Mas não é o amor à religião, não é o amor a nós mesmos, é o amor a Jesus. Sabe por que estamos perdendo os nossos filhos? Porque os nossos filhos olham para nós e talvez não vejam em nós esse amor extravagante, não a religião, a Jesus. Ela quebrou esse vaso, ela derramou todo o conteúdo. Eu olho para a minha prateleira imaginária e tem alguns vasos lá. Tem alguns vasos. Você tem? Algumas coisas que estão ali intactas, numa redoma. Eu falo, não, isso aqui eu não vou abrir mão. Pode ser tantas coisas, eu não vou perdoar, ou eu não vou ajudar, ou eu não vou fazer, ou eu não vou me envolver, ou eu não vou andar uma milha a mais, ou eu não vou retomar esse relacionamento. Não, está aqui, esse vaso eu não vou quebrar. Mas não é pelo benefício do outro apenas, é pelo nosso amor a Cristo. Tem gente que às vezes está com uma crise conjugal, a Bíblia ensina, faz assim. Aí ele fala, eu fiz e não deu certo, meu marido não mudou, minha mulher não mudou. Mas você não faz para isso, sabia? Você faz porque você quer quebrar o vaso, porque você ama Jesus. Tem um vaso, eu estou chegando no final da nossa mensagem, vou encerrar aqui, mas eu queria pensar com você, se há um vaso ali, algo que precisa hoje, você fala, não, realmente, tem isso aqui, eu quero quebrar esse vaso hoje e expressar o meu amor para Jesus, imperfeitamente, porque todos serão lembrados. Os religiosos foram lembrados por amarem a sua religião. Judas foi lembrado por amar-se a si próprio. E essa mulher, Maria, tem sido lembrada por amar a Jesus. Eu uso as redes sociais e uma delas é o Twitter. E lá no Twitter eu assinei uma conta de alguém que se chama Lembrete Diário. E nesse lembrete diário vem só uma mensagem todos os dias: você vai morrer um dia. É só isso que vem lá na conta do cara. É lembrete diário, você vai morrer um dia. É verdade, a menos que Jesus venha e nos arrebate. A pergunta é como nós vamos ser lembrados? Como nós vamos ser lembrados? Com a graça de Cristo. Eu realmente espero que um dia eu seja lembrado como alguém que amou Jesus. Ainda que imperfeitamente, mas amou Jesus. E como fruto desse amor a Jesus, que amou o seu próximo. Uma citação de Eric Ludy, ele escreveu o seguinte: o amor extravagante em cada geração é ridicularizado, é desprezado, é visto como um gasto excessivo e imprudente. Mas o amor extravagante, a oferta de tudo, o esvaziamento dos bolsos da vida,
é a essência do verdadeiro cristianismo. Senhor, eu não quero julgar nada mais precioso do que o meu relacionamento contigo. E a gente sofre, sabe por que a gente sofre com essas outras coisas? Não dorme à noite pensando, porque a gente coloca o amor à nossa saúde acima do amor a Jesus, o amor aos nossos relacionamentos acima do amor a Jesus, e essas coisas viram os nossos ídolos. E quando não acontece daquele jeito, a gente está disposto a vender Jesus como se fosse um gênio da lâmpada. Que Ele nos dê graça, meus queridos. Eu estou lutando, eu tenho lá na minha estante uns vasos que precisam ser quebrados. Eu tenho. E se você é como eu, um pecador, carente da graça de Jesus, eu imagino que você também tem alguns. Que está na hora de dizer, Senhor, eu entendi porque que eu estou mal, porque que eu estou azedo, isso aqui está acima do Senhor. Confia nele, se entregue a Ele, ame-o.